Olá, boa noite. Veja os destaques de hoje no Cidade News que começa agora. Programa Letras e Canções traz diretor técnico do Roberto Carlos. Parque de Araçatuba tem horário especial. Cultura exibe filme em sessão gratuita. Lula sugere programa de incentivo à compra de eletrodomésticos. Presidente sanciona a lei do programa Minha Casa Minha Vida. Tarcísio anuncia escolas cívico-militares. Cantora Ana Carolina se apresenta em Araçatuba. Bolsonaro fala com a imprensa após depoimento na Polícia Federal. Amanhã, o programa Letras e Canções traz o diretor técnico-geral do cantor Roberto Carlos, Genival Barros. A repórter Joyce Monielli traz um spoiler pra gente. É isso mesmo, Dani. Amanhã, às 8h15 da noite, você vai acompanhar no programa Letras e Canções uma entrevista feita por Carlos Hernandes com Genival Barros, diretor técnico-geral do cantor Roberto Carlos. Ele esteve em Araçatuba no início da semana fazendo as primeiras avaliações técnicas para a montagem da gigantesca estrutura que dará suporte ao show do cantor no dia 2 de dezembro, no recinto Clibas de Almeida Prado. Durante o programa, Genival Barros fala de sua relação de mais de 50 anos com Roberto Carlos e esclarece o episódio da pulseira do rei, desaparecida há décadas durante um show no estádio Dr. Adhemar de Barros. Veja um pequeno spoiler do programa que será exibido amanhã às 8h15 da noite pela TVC Gazeta. Você vai saber tudo da vida do Roberto Carlos, os bastidores do show, com o produtor técnico geral do Roberto Carlos, meu grande amigo, tá aqui, ó, Genival Barros. O meu amigo Carlos Hernandes. O Parque Ecológico Baguaçu, o Parque Municipal da Fazenda e o Bosque Municipal permanecerão abertos todos os dias, das 8 às 17 horas, durante o mês de julho. A mudança se deu por conta das férias escolares deste mês. E para aproveitar melhor o passeio, a Secretaria Municipal de Turismo recomenda levar água, alimentos e sacos para recolher o lixo. Além disso, deve-se evitar aproximar-se de barrancos e entrar em mata fechada. Aproveite com segurança e responsabilidade. A Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba, em parceria com o programa estadual Pontos Miss, vai realizar amanhã a apresentação de um filme no Estação Cidadania. Exibido em sessão única às 15 horas, o filme O Sonho de Greta será aberto ao público, gratuito, e não será necessária a retirada prévia de ingressos. E para agendamento escolar, é preciso entrar em contato com a Biblioteca Municipal através do número 18 3622 5559. O presidente Lula sugeriu ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, a reedição de um programa de incentivo à compra de eletrodomésticos da linha branca, como geladeira, máquina de lavar e televisões. O presidente deu declaração durante cerimônia de condecoração de cientistas e pesquisadores no Palácio do Planalto. Antes mesmo de se dirigir a Alckmin, Lula citou o programa que conferiu desconto em carro 0 km, que foi encerrado na semana passada com a venda de cerca de 125 mil automóveis. E, na sequência, o presidente se dirigiu à ministra do Planejamento, Simone Tebet, pedindo que ela abra mão um pouquinho para o governo poder facilitar a vida do povo que quer ter acesso aos produtos. Tebet afirmou que o tema não estava em discussão no governo e que a questão deve ser tratada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente Lula sancionou hoje o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que retoma o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. O programa vai atender famílias com renda mensal de até R$ 8.000 em áreas urbanas e de até R$ 96 mil no ano na zona rural. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em junho com alterações. Uma delas é a permissão do uso de recursos do FGTS para projetos de iluminação pública, saneamento básico, vias públicas e drenagem de águas pluviais. Há previsão de aplicar no mínimo 5% dos recursos do programa no financiamento da retomada de obras paradas, reforma ou requalificação de imóveis inutilizados e construção de habitações em cidades de até 50 mil habitantes. Outra mudança é o desconto de 50% na conta de energia de quem for inscrito no CadÚnico, que é o cadastro dos programas sociais do governo.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou na noite de ontem o plano de editar um decreto para regular um programa estadual de escolas cívico-militares. O anúncio surge horas após divulgação da decisão do presidente Lula de encerrar o programa nacional instituído pelo seu antecessor, Jair Bolsonaro. Até o ano passado, o estado de São Paulo tinha 16 escolas inscritas no programa para a instituição do modelo cívico-militar proposto pela gestão de Bolsonaro, no qual Tarcísio foi ministro da Infraestrutura. Nacionalmente, o governo federal desembolsou quase 100 milhões com o programa. O anúncio do plano de Tarcísio surge como um aceno ao eleitorado bolsonarista após uma semana de abalos na relação entre o governador paulista e o ex-presidente. Tarcísio e Bolsonaro divergiram em relação à aprovação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados. O governador era a favor e o ex-mandatário contrário. E após depor na Polícia Federal, Jair Bolsonaro conversou com a imprensa e afirmou que não pretende denunciar o senador Marcos Duval sobre as supostas calúnias ditas durante as eleições do ano passado. Vamos conferir a coletiva do ex-presidente. O motivo do depoimento de hoje foi de uma reunião que estive, sim, o Daniel Silveira e Alexandre de Moraes, dia 8 de dezembro do ano passado. Alexandre de Moraes, presidente? Desculpa aqui. Marcos Duval e Daniel Silveira, no dia 8 de dezembro do ano passado. O que foi tratado? Nada. Por que tomou volume esse aqui? Porque no início de fevereiro desse ano teve uma live do Marcos Duval, onde ele falou que tinha uma bomba que ia ser publicada na Veja poucos dias depois. Na própria manhã, o Marcos Duval se retratou e falou que não tinha nenhuma bomba. E daí tornou-se público uma mensagem no Zap do Marcos Duval para o senhor Alexandre de Moraes no dia 9 ou 10 de dezembro, logo após aquela reunião comigo. Isso está à disposição da mídia, nós mesmos divulgamos, onde no final da mensagem que o Marcos Duval mandou para mim, eu respondi para ele embaixo, coisa de maluco. Ele disse, exatamente. Ou seja, nada aconteceu no dia 8 de dezembro, até porque eu não tinha nenhum vínculo, né, com o senhor Marcos Duval. Porque eu me lembro, nunca tive uma reunião com ele, nunca recebi em audiência, a não ser talvez fotografia, o que é muito comum acontecer entre nós. Então nada foi tratado, não tinha nenhum plano, pelo menos o tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para alguém gravar o ministro Alexandre de Moraes. Qual foi o motivo do encontro? Não, todas as perguntas eu respondo, lá, fiquei em silêncio. O que é comum, como tive também no passado, né? Um deputado que já era conhecido foi lá falar comigo sobre vacina, eu fiquei calado também. Agora... Veja agora a previsão do tempo em Araçatuba para amanhã. As temperaturas vão variar entre 12 graus na mínima e 25 graus na máxima. Dia de sol com algumas nuvens. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 34% e 97%. Intensidade de ventos não passa de 10 km por hora. Estamos chegando ao final do Cidade News. Obrigada pela audiência e voltaremos amanhã às 20 horas com mais informações. Tenham todos uma ótima noite.